Então, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Beleza? Então, a gente vai continuar os estudos dos gases, né? Passamos pela transformação isotérmica, onde a temperatura permanece sempre constante, né? A temperatura permanece igual. Agora nós vamos estudar a transformação isobárica, onde a pressão permanece constante e varia a temperatura e o volume, certo? Então, passamos a estudar a transformação isobárica. Então, é o tipo de transformação gasosa aonde a pressão permanece constante, variando a temperatura e o volume. Então, igual pressão, diferente volume, diferente temperatura. ISO, igualdade, equilíbrio, equidade, né? Baros, altura, pressão, né? Pressão de altura, tá certo? Então, a transformação isobárica é o tipo de transformação gasosa onde a pressão permanece constante. O que varia é a temperatura e o volume. Outra situação, quando nós estudamos os gases, a temperatura sempre vai ser na escala de Kelvin, não da de Celsius, porque os gases apresentam temperaturas muito variáveis e muitas vezes acontece dele estar numa temperatura abaixo de 0 Celsius. E a escala de Celsius nós sabemos que vai só de 0 a 100. Então, aqui eu passo para o primeiro exemplo. Um gás ocupa 10 litros a 27 Celsius. Qual volume vai ocupar se a temperatura passar a 37 Celsius? Então, eu tirei o estado 1, né? O estado inicial. A pressão permaneceu constante, então não interessa no valor da pressão. Peguei o volume 1, que é o inicial, a temperatura 1. Eu quero saber qual vai ser o volume 2 se a temperatura for a 37 Celsius. Então, eu tenho que passar primeiro para Kelvin a temperatura, que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Utilizei a fórmula chamada fórmula da isobárica, que é V1 sobre T1, V2 sobre T2. Volume 1, temperatura 1, que é 27 mais 273, deu 300. Volume 2 é o que eu quero calcular. E a temperatura 2 eu passei para Kelvin também. Peguei o 37, somei a 273, deu 310. Multiplicação cruzada, meios extremos. 300 V2, 10 vezes 310, é só botar o zero atrás. Isolei a incógnita, o que eu quero saber. Peguei 3.100, dividi por 300, né? Corto o zero, fica 31 dividido por 3. Ficou 10,33 litros. Então, na transformação isobárica, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Por isso que um pneu de um caminhão estoura, pneu da bicicleta estoura, você vai lá, calibra, bota quando ele está frio, quando ele está quente, a temperatura vai ser muito superior, aquecendo o gás e explode. Você põe o leite a ferver, certo? Você põe o leite a ferver, piscou para o lado, o que acontece? Aquilo ali vai aumentar de volume por causa do aquecimento, ok? Se aumentar a temperatura, aumenta o volume. Tá? Vou passar o exemplo 2 aqui. Um recipiente fechado, em um recipiente fechado, um gás ocupa 8 litros a 37 Celsius. Se o volume passar para 12 litros, qual será a temperatura em Kelvin? Então, olha só, eu estou agora fazendo uma cruzada diferente, né? Vou querer saber não o volume, vou querer saber a temperatura. Então, pressão permaneceu constante, o volume 1, volume 2, temperatura 1, temperatura 2. A temperatura 2 eu não sei, é o que eu quero saber.
Mas de qualquer forma eu vou ter que passar a T1 para Kelvin. Peguei a fórmula V1 sobre T1, V2 sobre T2, volume 1, volume 2, temperatura 1, a temperatura 2 eu não sei. Multiplicação de meios e extremos, ok? Novamente, ó, o 8 que estava multiplicando passou para cá dividindo, e a temperatura vai ser de 400,5 Kelvin. Reparem que está em Kelvin. Se eu quiser saber em Celsius, eu tenho que pegar a temperatura em Kelvin, certo? E diminuir o 273, que eu vou saber qual é o valor que está em Celsius. Tá ok? Então, temos a segunda parte, né, do estudo, e espero que todos tenham entendido. Tudo de bom. Abraço do Gordo.